Fale mais uma vez o nome, por favor. Luiz Carlos Santos da Torre. Qual que é a sua profissão? Policial civil, investigador de polícia, lotado da delegacia de Campo de Abreu, 18ª subdivisão. Você tem algum parentesco, amizade com as partes? Negativo. Então, como testemunha, o senhor fica compromissado a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho. Nós estamos tratando aqui uma denúncia contra o Claudinei Freitas de Lima e contra a Rosana Ortiz Salic, o crime de homicídio contra o Raimundo dos Santos Farias. Vou pedir para o senhor relatar o que o senhor sabe sobre esse acontecimento e como o senhor sabe. Depois o Ministério Público e Defesa e jurados aprofundam com mais perguntas. Então, por favor. Policial, nesse vídeo ele está no movimento 52.10, doutor. Essa é a roupa que ele teria usado, então, no dia que ele matou o Raimundo, correto? Correto. Essa é a câmera do mercado Nova Costa? Correto. Isso foi no sábado, né? No sábado à tarde, né? Antes do crime. O senhor comentou que pelas imagens de câmeras de segurança, e essas imagens foram obtidas através dos vizinhos, correto? Exatamente. Só para verificar se são essas as imagens, nós temos que voltar um pouquinho para esse que parece. Então esse seria o boi, essa rua dá acesso à casa do seu Raimundo. Exatamente. Vai descer mais um pouco, vai virar à esquerda, não tem nem como ir para outro canto, assim, de rua regular. O próximo era o 52.12, por favor. Esse horário era 23h30, mais ou menos o horário. Esse horário estava correto dessa câmera? Tá. A numeração, não me engano, é do vigilante. Daí essa segunda, acho que de outra residência, é a mesma rua? Mesma rua, um pouquinho antes da outra câmera. Da outra câmera. Mas é a mesma rua que dá acesso, então, à casa da vítima, né? Exatamente. Eu acho que o próximo vídeo agora é quando ele aparece com um uniforme da Plantar no domingo no mercado Nova Costa. Ele estava com essa roupa quando ele foi abordado? Exatamente. Esse horário está correto, policial? Se não me engano, esse horário está 1 hora adiantado, assim. Está, inclusive, no relatório de investigação. Policial, o Pedro, quando foi ouvido, o Chática, ele falou que ele encontrou com o Claudinei no primeiro momento, bem cedo. O Claudinei teria ido para casa dormir. E depois ele encontrou o Claudinei no mercado. Posteriormente, eu tinha ido beber. Depois o Claudinei retornou e falou para ele que a Rosana teria matado o Raimundo. E aí que ele se dirigiu então até a casa da vítima e encontrou a Rosana sentada do lado do corpo. E aí que ele desceu para chamar a polícia. O senhor se lembra dessa informação? Como é que foi aquela diligência inicial? Lembro, o Pedro tinha falado isso mesmo lá no local, né, quando a gente encontrou. Eu pessoalmente particularmente não conhecia o Pedro, apesar de ele ser meu vizinho, isso aí é a minha rua. Então, quando indicaram ele, olha, tem uma pessoa que mora com o suspeito, eu falo direito aí fora. Pedro foi super solícito na hora, já falou, olha, eu encontrei o Claudinei e falou, ó, o Raimundo está morto. Ah, mas como o Raimundo está morto? O que é que vocês fizeram? Não, a Rosana matou o Raimundo. Como assim a Rosana sozinha matou o Raimundo? Quem foi o primeiro quadro? E daí nessas imagens, tem ele indo, né, às 23 horas ali, já à noite, indo para casa, mas daí não foi localizado as imagens dele retornando, né? E daí isso teria sido um dos motivos que chamou a atenção da equipe, né? Isso. O retorno dele a gente queria pegar. Ele foi e teria que retornar. E a gente não conseguia nas câmeras esse retorno dele pela mesma rota. Até que pedi auxílio a alguns moradores ali, em especial ao Marcelo, vigilante da cidade, que me falou, olha, é simples retornar para a rua de vocês lá sem ser pela rua de Pissarro ali. Só é pegar o carreiro, assim, como eles falam aqui,
anterior. Você vai pegar um carregozinho, uma trilhazinha, vai dar lá. E aí eu fiz esse percurso, tá juntado aos áudios também, que eu fiz esse percurso sem eletrônica simples, tá? Para ir pelo mato. Pelo mato. Yara, no áudio do Local do Norte, no movimento 48.12, na folha 5, só para você ter um pouco de cuidado, porque tem umas fotografias que eu não quero divulgar, eu vou entregar para os dados mais de forma mais reservada. É na folha 5 desse áudio, tem um mapa extraído do Google Maps. E se o senhor puder contar para a gente onde era a casa, qual foi esse caminho? E aí, então, ele veio pela rua e fez pelo mato, né? Se o senhor só puder, só para os dados entenderem a dinâmica, da onde era a casa, como é que ele fugiu. Na verdade, nem era para Porto, na verdade. O senhor não pode falar agora. O senhor vai falar o final, tá? Se for ver. Tem até um cantinho amarelo lá em cima, né? Da onde seria a referência. Os senhores jurados conseguem ver um cantinho amarelo na foto? Ali é a casa da vítima, Isso. Aí o local, primeiro, onde ele indicou que teria jogado o machado, foi bem de frente, foi nesse matinho nessa área mais matada, bem de frente. Ele indicou com exatidão onde o machado estaria, e aí, indo reto ali, antes da curvinha, em vez de fazer o caminho tradicional e subir a rua, as câmeras, inclusive, estavam naquela subida ali. Aí, por trás desse matinho, tem um carreiro, é uma trilhazinha, e só é seguir reto, e lá na frente vai passar por um campo, e depois vai quebrar à direita, que vai dar na rua, e tem até como sair na própria casa que ele morava, sem sair na rua lá da frente. Então, ele, cortando o caminho pelo mato, ele saía na casa dele. Exato. O machado estava em frente à residência. Em frente. Inclusive, excelência, só passando uma vez. Com relação a esse carreiro, ele conhecia muito bem, ele gosta de pescar, e o próprio Pedro Chakra falou que ele, primeiramente, fazia esse caminho alternativo. E ele gostava de pescar, tinha um rio ali perto? Tinha um jardim? Porque existe, eu não sei se chegou para a polícia essa informação, acredito que sim, que teve uma dada oportunidade que a Rosana queria fugir com ele, indo com ele nesse rio, e aí ela voltou para casa, ela estava pelada. É que, na verdade... Teria sido nesse riacho que eles falam, que é a próxima casa, é isso mesmo? Isso, é que, com relação a esse caso mais antigo da Rosana, eu não tive acesso, o outro investigador está passando. Eu perguntei para o senhor se a Rosana estava expressando algum sentimento, alguma reação. Em relação ao boi, ele também estava tranquilo? Tranquilo, frio demais. Muito mais frio mesmo. Ela negou a autoria. Negou, a todo momento negou a autoria. Tem notícia, inclusive nos autos, né? Foi objeto de denúncia, depois foi desmedrada a questão do dia que a Rosana teria jogado água quente no seu Raimundo. Existia um histórico de violência doméstica dela em relação a ele. Correto. O senhor participou do inquérito policial anterior? Esse inquérito foi no dia 1º de abril de 2023, na data em que a Rosana jogou água quente na vítima. O senhor já estava alocado aqui? O senhor participou? Estava alocado aqui, mas não tive participação nesse inquérito. Foram dois investigadores. O senhor chegou a ver o seu Raimundo vivo? Só por vídeo. Só por Inclusive aquele vídeo que mostra a legenda. Ele falou que fez tudo sozinho, então, pela versão do Claudinei, que não teve participação de nenhuma outra pessoa. O sérgio policial, ele, quando resolveu assumir, ele falou que teria feito sozinho. Só que aí, no momento da dinâmica, quando a gente tentava entender como se deu a alegada discussão, o que teria motivado, ele sempre conversava e montava uma versão lógica, a discussão que ele só participava do momento, e culminou nisso. Sobre a motivação, consta aqui do processo
processo que teria sido porque tanto a Rosana quanto o seu Claudinei, eles tinham interesse em ficar com a parte da casa que pertencia ao seu Raimundo ali, né? Eles queriam ficar com a casa e possivelmente juntos. Essa motivação foi também apurada naquele momento ou veio à tona depois só? Excelente. Não tenho certeza sobre o que ele disse esse contexto do dia lá. Ele chegou a comentar que foi só uma machadada ou que ele teria utilizado de outra forma para matar a vítima? Comentou que foi só uma machadada. Ele falou o momento em que a machadada aconteceu, se foi no meio da madrugada, se foi de manhã? Então, isso um dia a gente queria entender melhor. Mas aí ele não dava detalhes. A gente queria saber o posicionamento da Rosana, qual teria sido a conduta dela antes do posicionamento dele, ele se resolvia falar que dada a machadada e que podia mostrar pra gente que ele estava morto, machado. E ele falou a hora que ele saiu da casa também? Quando ele falou que ele deu a machadada, ele explicou se a vítima estava deitada, como que a vítima foi parar ali, esse detalhe ali da ação em si, ele não deu também? Eu lembro, ele conversava na nossa. Conversava. Quando a polícia chegou, que a Rosana estava lá, né, tinha PM e tal, isso não era cedo, né? Já era quase horário do almoço, era no meio da manhã. Pouco antes das 11. Ela chegou a comentar para a polícia que ela teria procurado vizinhos para se esconder, enfim, para ajuda. Comentou que procurou uma vizinha, salvo engano o nome dessa vizinha é Isabel. Conversamos com a Isabel depois. Ela disse que de fato a Rosana gritou lá no portão dela, mas ela não deu guarida. Tirando o arrombamento da porta ali, tinha outros sinais assim de briga generalizada que pudesse indicar ali que houve um entrevero entre eles e daí acabou resultando na morte do seu Raimundo? Ou a casa estava, tirando a bagunça que o senhor falou, né, que a higiene realmente era precária, se tinha alguma coisa, objeto quebrado, televisão virada, algo que indicasse que teve uma briga mesmo? Não. Não? Nada desses elementos. Tinha garrafa de bebida no local? Tinha. Tinha? Eles bebiam muito, né? Eram conhecidos por incomodar a vizinhança, inclusive, por causa da bebedeira deles. Ah, eles bebiam bastante. Todos eles? Todos eles. Rosana também? Rosana, Boi e o falecido. E chegou essa informação de que eles costumavam beber juntos, os três? Sim, sim. No vídeo da casa policial, mostra ali que tinha na parte da dona Rosana um sofá, e daí fazendo meio que um L assim, tinha uma cama, né? Só que nessa cama não tinha colchão. Ela explicou por que não tinha colchão, ela falou que ela ficou o tempo todo ali, ela falou que ela ficou dormindo na cama. Ela desconversava, excelência, era difícil manter uma linha de raciocínio linear com ela. O corpo estava coberto, né? No momento que a gente chegou, sim. Estava coberto até a cabeça? Tinha um lençol, acho que estava coberto mais ou menos até aqui. Normalmente, quando tem casos de morte no interior, a primeira atitude que o pessoal toma é jogar um cobertor. A Rosana apresentou algum álibi? Ou foi a única versão de que ela não teria ouvido, não teria visto, estava trancada no quarto? Para mim, até onde eu lembro, era a única versão dela. Já não sei de nada, não ouvi discussão. O senhor falou, no final do seu depoimento, da primeira fase do procedimento, que o Boi teria falado algo para a Rosana no camburão, que foi o que chamou a atenção do senhor, né? Sobre se livrar. O senhor se lembra mais ou menos a frase?
da frase com exatidão, agora eu não vou lembrar, Excelência, mas foi algo no sentido de que, ó, livrei sua cara, algo desse tipo. Uhum. Já no momento da condução. No momento da condução. Uhum. Exato. Sobre essa questão aí da vítima ter um relacionamento com o Claudinei e com a Rosana, essa informação surgiu de onde? Do próprio Claudinei, porque o fato da vítima estar pelada chamou bastante atenção. Pelada fora do quarto, a própria Rosana falava que ele não tinha o costume de dormir pelado, sim, sem nexo algum. E aí, já em sede policial, indagamos o Boi sobre o fato do Raimundo estar pelado e se ele eventualmente já teve relacionamento com o Raimundo também. Aí ele falou que sim, que dormiam os três juntos. Uhum. E daí era algo, pelo que ele contou, era algo voluntário. Não... Isso, voluntário. Dos três. Isso, combinado entre os três. Combinado entre os três, tá. Tá certo, Liz, eu já estou satisfeita. Muito obrigada, tá? Obrigada, senhor. Obrigado, doutora, pela defesa de Claudinei. Obrigado, excelência. Isso. Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia, doutor, tranquilo. Luiz, durante o seu depoimento, o senhor informou que os três, tanto os dois réus quanto a vítima, eram conhecidos pela quantidade de bebida alcoólica que era consumida. Além disso, os senhores, durante a investigação ou em outro momento, em outra oportunidade, tiveram notícias de brigas pré-existentes ao dia do fato? As narradas pela promotora pública, inclusive com água quente jogada no falecido, né, por parte da senhora Rosana. Mas seria somente esse fato ou era corriqueiro as brigas entre a ré e a vítima? Que eu me lembre, seria esse fato da água quente. As demais agressões, como eu disse na oitiva agora, eu não tive acesso porque não está sob minha responsabilidade, mas sim dos demais investigadores. Certo. O senhor informou também que quando chegou no local do crime, encontrou a casa em um estado sujo, precário, desorganizado, correto? O senhor consegue distinguir se era desorganização ou se era um cenário de discussão? Sim, perfeitamente. Uma coisa é o ambiente estar imundo, sujo, com água preta escorrendo, copo sem lavar há não sei quantos meses. Outra coisa é um cenário de discussão, onde uma mesa dessa é arremessada. Nesse caso, só tinha porta arrombada? Até onde eu lembro, sim. O que chamava mais atenção em um contexto de briga, de pancadaria, seria essa porta arrombada, até onde eu lembro. Ok. Estou satisfeito, excelência. Obrigado, doutor. Doutora Adriana. Obrigada, excelência. Bom dia, Luiz Carlos, tudo bem? Bom dia, doutora. Luiz Carlos, que horas o Pedro Chafka tinha chegado na delegacia depois de ter tomado conhecimento dos fatos? Chegado na delegacia, eu acho que para a delegacia ele foi depois que a equipe policial civil foi acionada, chegou no local, foi até a casa do próprio Pedro para depois serem encaminhados para a delegacia todo mundo. E que horas a polícia tinha tomado conhecimento dos fatos? Não vou lembrar exatamente. Conhecimento dos fatos, acho que pouco antes das 11, umas 10 e pouco, até onde eu lembro, que eu fui acionado pela equipe policial militar. Tá. Quando o senhor foi ouvido lá na fase de inquérito policial, o senhor disse que a Rosana falava que o Claudinei teria matado o marido dela. O senhor já tinha comentado ali com a promotora que não se recorda dela ter mudado de versão. E a Rosana sempre manteve a mesma versão, pelo que você se recorda? Até agora, sim, eu não lembro de outra versão dela. A não ser que esteja no relatório de investigação que eu fiz no mesmo dia dos fatos. Mas ela falava que foi o Boi que matou o Raimundo. Tá. Você buscou saber se teve alguma motivação a esse crime? Tentamos
obter essas informações, principalmente do boi da Rosana, mas como eu disse, eles a todo momento desconversavam. Não sabe se teve algum mandante ou alguém tinha comentado que poderia ter algum mandante desse crime? Não, de acordo com o boi, ele foi devido à discussão mesmo, que ele não entrava em maiores detalhes, e ele deu a machadada. Tá. Você não chegou a informação para você se houve algum envolvimento do Pedro Chafka com relação a isso? Não. Quando chegaram no local, a porta estava arrombada, correto? Correto. Você tem conhecimento de que horário que essa porta foi arrombada, ou como ela teria sido arrombada, se por alguém que já estava dentro da casa, ou alguém que chegou na casa e arrombou a porta? Tentamos obter essa informação do boi. Aí ele dava diferentes versões. Que uma hora ele estava perto do Raimundo, outra hora ele estava lá de fora, que discutiram e ele teria arrombado a porta, enfim. Nada concreto. Tá. Estou satisfeita, Excelência. Obrigado, doutora. Jurados, alguma pergunta? Não? Doutora Camila, doutor Rafael, doutora Adriana, posso dispensar a testemunha ou ele aguarda? Posso? Doutora Adriana? Posso dispensar a testemunha ou ele aguarda aqui? Então... Só mais uma pergunta, Claro. Luiz Carlos. Como que teria sido arrombada essa porta? Você não sabe? Como você analisou a cena ali do crime? Se teria feito por uso de alguma ferramenta, chute? Pelo que eu visualizei, poderia ter sido derrubada na pesada mesmo. E com relação, só mais uma, com relação às discussões, você teria comentado que não teria como a Rosana não ter ouvido discussões. Mas assim, com relação, poderia ter havido discussões do boi com Raimundo? Ou... Ai, deixa eu contextualizar. Da onde surgiu essa informação que poderia ter havido discussões entre o boi e o Raimundo, ou entre os três? Alguém comentou que poderia ter havido uma discussão lá, uma briga entre eles, daí que resultou da morte? A Rosana, em uma das divagações dela, como eu disse, e está documentado nos autos, ela disse que teve uma discussão, mas que ela não saiu do ambiente dela. E depois ela falou que não tinha como escutar nada do ambiente dela, enfim, novamente contradizendo. Tá, mas não tem a informação de que horas teriam acontecido essas discussões, né? Não que eu me lembro. Tá, obrigada. Obrigado, doutora. Então, o policial está dispensado. Um bom dia ao senhor. Muito obrigado. Obrigado, excelência.